caboclinhos podem ser definidos como grupos populares de representação da cultura indígena que se apresentam principalmente durante o Carnaval. Sua geografia compreende os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, havendo registros também em Alagoas e Minas Gerais. Em Pernambuco, onde há uma maior incidência desses grupos, sua presença é significativa na capital Recife e na zona da Mata Norte, região marcada pelos antigos aldeamentos jesuíticos e palco de diversas políticas indigenistas que culminaram com a assimilação do índio aos homens livres pobres, negros e mestiços, ou seja, aos pequenos trabalhadores rurais despossuídos. Esses aldeamentos constituíam uma espécie de linha interna que partia de Olinda, na aldeia de São Miguel, passando por várias outras até chegar em São Miguel de Goiânia e em Itambé, tendo como seu extremo norte a aldeia de Aratagui, localizada em terras da capitania da Paraíba. Os caboclinhos da Mata Norte estão localizados nas cidades surgidas a partir dos referidos aldeamentos. Esses grupos populares ligam-se, portanto, a uma anterioridade indígena a reminiscências de práticas culturais como o toré e a jurema, reelaboradas, ressignificadas, que se somariam a outras tantas influências culturais advindas da interação entre diversos agentes sociais iniciada no período colonial. Podemos mencionar ainda a influência na representação da cultura indígena feita pelo caboclinho, da participação significativa dos índios nas guerras contra e a favor dos luso-brasileiros. Essa participação marcou a entrada e a ocupação das terras ao norte de Olinda, sendo continuada nas chamadas Guerras Justas e nas batalhas dos portugueses contra franceses e posteriormente contra holandeses. Não por acaso, esse arquétipo do enfrentamento está presente na dança, nas loas, nos autos e no nome de um dos principais ritmos dos caboclinhos de Pernambuco, a guerra. A relação com esse passado índio em sentido estrito, como em termos de parentesco ou de identidade étnica, se perdeu, evidentemente, no tempo. E é possível afirmar que o caboclinho surge no contexto da desagregação da coletividade indígena, que permitiu um maior fluxo e transitividade de crenças, práticas e costumes de negros, índios e brancos, intensificados pela migração e urbanização. Como em diversas manifestações encontradas na Mata Norte e no Recife, o caboclinho tem na religiosidade uma de suas marcas. Seus brincantes, ou pelo menos uma parte significativa deles, o concebem como uma forma de relacionarem-se com uma das muitas entidades da categoria caboclo, presentes na tradição da jurema. A jurema, cujo nome deriva de uma planta de igual nome, consiste em um complexo religioso fundamentado no culto aos mestres, caboclos e reis, com origem nos povos indígenas nordestinos. As imagens e os símbolos presentes nesse complexo remetem a um lugar sagrado, descrito pelos juremeiros como Reino Encantado, Encantos ou Cidades da Jurema. A planta de cujas raízes ou cascas se produz a bebida tradicionalmente consumida durante as sessões é o símbolo maior do culto. Em seu trajeto histórico-cultural, os caboclinhos fizeram do carnaval o locus da sua criatividade, expressividade e resistência. A grande maioria dos grupos passa boa parte do ano se preparando para as apresentações nesse período, estruturando cada um à sua maneira uma organização logística, orçamentária, artística e religiosa. O carnaval, portanto, enquanto evento mais elaborado e mais público, aciona no contexto do caboclinho um conjunto de disposições, motivações e concepções estéticas, políticas e religiosas, cuja análise torna-se indispensável ao seu entendimento.
Agora a senhora vai ver. Eu disse que hoje ia dar pouca gente. Para mim não vai dar pouca gente hoje. Eu vou construir essa cor, né? Vai para enfiar. Sai, pô. E a gaita original não é essa de alumínio, não é essa de, como é que se diz? De bronze, não. A gaita original mesmo é dentro da boca. A melhor gaita que tem. Agora a gente surgiu para fazer gaita de alumínio porque as pessoas só querem negócio, né? E tocar coisa bonita, né? Para mostrar o visual melhor, né? Aí foi quando surgiu. Essa gaita faz de cano d'água, né? Cano de 20 polegadas, realmente ele tem aí também. E tudo isso, e aí cada tempo vai passando, o negócio vai se aperfeiçoando, né? A minha vida todinha foi em Caboclinho. Depois de casado, eu trabalhando em Maceió. Quando saí daqui, ia sair com a cabeça. E lá fiz parte de um terreiro de Umbanda, na Chão Bebedouro, Maceió, Rua Ipiranga, e de lá formei o Sete Flechas. Em 1969. Em 71, eu inaugurei ele aqui em Recife. Fundei aqui em Recife. Por que Sete Flechas, seu José? Olha, menina, é o seguinte, foi um caboclo que eu fiquei dando crença a ele e depois ele começou a me aparecer em sonho e eu fazia os pedidos e fui alcançando e até hoje eu estou com ele. Qualquer coisa que eu faço é confiando primeiramente em Deus e segundo ele. Espírita! Espírita! Que são vocês? Hoje nós estamos na frente! Nós estamos na frente! Guerra! Guerra!
caboclinho tem um lado religioso e um lado profano. O lado profano é esse, que todo mundo vem, brinca, e tem um lado religioso, tá certo? Porque é onde a gente tem que dar obrigação, na mata a gente tem que dar obrigação. Mas essa obrigação que a gente dá é para proteger, porque a gente sai com 100 figurantes. Tudo pode acontecer, né? A gente quando sai na rua, tudo pode acontecer. Então, Oxóssi é um caçador. Oxóssi, certo? Ele é um caçador. O Pena Branca, ele é um guia espiritual. A prova é tanto que o nosso grito é Oquearoxos, né? Quer dizer, é o da mata, tudo que tem dentro da mata pertence ao Oxóssi. Eu fui uma pessoa feliz porque, além de eu ser dirigente, que ninguém é dono de nada nesse mundo, ser dirigente do Oxóssi Pena Branca, além de ele ser um caboclo, ele é um orixá. A maioria das fundações de agremiações são dissidências, são de rachas, são de pessoas que estavam em determinada agremiação. Recentemente nós tínhamos uma agremiação, pronto, do Capinalá já subiu uma agremiação. O ano passado foi criado o Caboclo Tainá, que foi um batalhão de dissidência, uma separação do Caboclo e os Capinalá, que formou, que era um grupo como a gente, era um grupo que vinha do Alto Capitão, aqui do Alto Rosário, que vinham dançar aqui. E com esse grupo cresceu e aprenderam e quiseram, aí chegou um momento que eles acharam, sempre tinha vontade, houve aquela interesse de fundar o Caboclo lá e graças a Deus estão lá, então foram criados. No primeiro dia carnavalista. É a caçada do bode. Nós saímos daqui das 7, 4 horas da manhã, tá certo, o povo, demais como você faz a caçada do bode, porque o índio caça. O índio faz a caçada do veado, que ele caça na mata. Mas nós pegamos o bode porque o bode é a tradição do veado. E nós não podemos fazer com o veado, faz com o bode. E aí nós não fazemos na mata porque é distante. Nós faz o percurso pela rua, chama-se a caçada. Pela rua é o percurso de 4, 6 horas da manhã, a gente vem chegando na localidade da sede, que se chama Aldeia, já tem feito uma caçada. É uma tradição, um compromisso que nós teremos e nós temos que nunca deixar esse compromisso. Frecha quando vem de sua aldeia, ele traz na cinta sua cobra coral. Seu sete flecha quando vem de sua aldeia, ele traz na cinta sua cobra coral. Rodeia meus caboclinhos, rodeia, rodeia neste lindo festival.
Rodeia, meus caboclinhos, rodeia. Rodeia nesse lindo festival. Se os estudos de Guerra Peixe apontaram 14 caboclinhos em atividade no Recife na década de 1950, hoje esse número se amplia e já estão identificadas cerca de 70 agremiações em todo o estado de Pernambuco, sendo aproximadamente 30 grupos só na capital. Trata-se de uma manifestação cultural cuja música apresenta uma sonoridade única. Os instrumentos musicais, gaita, preaca e caracaxá, também são singulares, sendo encontrados apenas no caboclinho. Sobre o caráter inconfundível dessa música, Mário de Andrade escreveu: é incontestável que elas discrepam violentamente de tudo quanto estamos acostumados a considerar como constâncias nacionais na nossa música. Deriva em grande parte do instrumento musical usado, uma gaita reta feita de taboca. Esse instrumento não é usado na música verdadeiramente anônima do Brasil, embora aqui se justifique pela tradição ameríndia dos caboclinhos. Sobre a dança, escreveu o poeta modernista: de todas as danças dramáticas que vi, os caboclinhos são o único bailado verdadeiro. Passados 85 anos do estudo pioneiro de Mário de Andrade, o governo do estado de Pernambuco realiza o Inventário Nacional de Referências Culturais desse bem e propõe ao Ministério da Cultura e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o reconhecimento do caboclinho como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro. Com 108 anos de tradição, fundado em 1904. Muito obrigado pela apresentação de vocês no Polo das Tradições. O carnaval não para, vamos seguir em frente.
Vai ter criações de ursos amanhã, participando aqui da programação do Parque de Santa Cruz, Polo das Tradições. Somariam a outras tantas influências culturais advindas da interação entre diversos agentes sociais iniciada no período colonial. Podemos mencionar ainda a influência na representação da cultura indígena feita pelo caboclinho, da participação significativa dos índios nas guerras contra e a favor dos luso-brasileiros. Essa participação marcou a entrada e a ocupação das terras ao norte de Olinda, sendo continuada nas chamadas Guerras Justas e nas batalhas dos portugueses contra franceses e posteriormente contra holandeses. Não por acaso, esse arquétipo do enfrentamento está presente na dança, nas loas, nos autos e no nome de um dos principais ritos. Os caboclinhos podem ser definidos como grupos populares de representação da cultura indígena que se apresentam principalmente durante o Carnaval. Sua geografia compreende os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, havendo registros também em Alagoas e Minas Gerais. Em Pernambuco, onde há uma maior incidência desses grupos, sua presença é significativa na capital Recife e na zona da Mata Norte, região marcada pelos antigos aldeamentos jesuíticos e palco de diversas políticas indigenistas que culminaram com a assimilação do índio aos homens livres pobres,
Negros e mestiços, ou seja, aos pequenos trabalhadores rurais despossuídos. Esses aldeamentos constituíam uma espécie de linha interna que partia de Olinda, na aldeia de São Miguel, passando por várias outras até chegar em São Miguel de Goiânia e em Itambé, tendo como seu extremo norte a aldeia de Aratagui, localizada em terras da capitania da Paraíba. Os caboclinhos da Mata Norte estão localizados nas cidades surgidas a partir dos referidos aldeamentos. Esses grupos populares ligam-se, portanto, a uma anterioridade indígena a reminiscências de práticas culturais como o toré e a jurema, reelaboradas, ressignificadas que se síntamos dos caboclinhos de Pernambuco. A guerra. A relação com esse passado índio em sentido estrito, como em termos de parentesco ou de identidade étnica, se perdeu, evidentemente, no tempo. E é possível afirmar que o caboclinho surge no contexto da desagregação da coletividade indígena, que permitiu um maior fluxo e transitividade de crenças, práticas e costumes de negros, índios e brancos, intensificados pela migração e urbanização. Como em diversas manifestações encontradas na Mata Norte e no Recife, o caboclinho tem na religiosidade uma de suas marcas. Seus brincantes